Fala, Thay, como é que tá? Beleza? Começando aqui o vídeo de análise do Minas aí, nosso próximo adversário, primeiro adversário da BFA, né? Coloquei essa frase aí no Scout, mano, e acho que ela é bem verdade pra tudo aí. E acho que a gente vai começar esse campeonato brasileiro agora, no segundo semestre aí, não querendo apenas vencer ele, mas nos querendo preparar pra vencer ele. Acho que a parte importantíssima aí os nossos últimos treinos e scout que a gente faz pros adversários, a leitura do PDF em scout mesmo, assistir os vídeos do adversário, assistir essa análise, faz tudo parte da preparação. E sem isso não existe uma vontade de vencer realmente, existe uma vontade de entrar em campo. E isso não condiz com a nossa filosofia, não condiz com nossos objetivos. A gente realmente quer vencer, mas para vencer é uma consequência apenas da boa preparação, cara. Então não vamos esquecer disso, vamos bater nessa tecla. A gente precisa estar na mesma página, sim. Não me importa desculpas, a gente não pode ter desculpas para não seguir as coisas que é necessário para o nosso processo chegar até onde a gente quer, que é vencer realmente, certo? Senão não vamos tomar nenhuma desculpa aí, senão vamos usar nenhuma muleta para não fazer o que é necessário, certo? Vamos cobrar e vamos estar todo mundo na mesma página para a gente ser bem sucedido em campo. Mãe, começando nossa análise aqui, eu vou fazer a análise primeiro do ataque e logo em sequência já começa a análise de special teams, por isso tá um pouco longo o vídeo. Então quem for os kickers aí, Buzz e João, já pode pular para a parte de special teams que é no final. E o resto eu vou assistir inteiro o vídeo, por isso tá um pouco maior aí, vai. Bom, vamos lá. Começando com o front aqui, identificação de front rápido. Lembrando que não estou replicando a mesma coisa no Scout, estou passando algumas coisas já baseadas no treino que a gente teve de preparação pro Minas, né? Então aqui a gente tem a primeira coisa que são as identificação de front, né? Então a gente joga com front over, então a gente vai ter um nose tackle e um defensive tackle na jogada. Provavelmente esses caras sempre vão alinhar de acordo com o nosso Scout de estudo aí. O defensive tackle sempre pro lado maior do campo, assim como o outside linebacker que não está aqui nessa visão, também pro lado maior do campo aí nas chamadas de over. Nas chamadas de over center, né, que é para nós over center, né, não sei como que eles chamam isso, enfim, então tanto faz. Coloca o nose tackle alinhado aí na frente do center ali, jogando em zero. Aqui. Jogando em zero na frente dele. E o defensive tackle continua estando pro lado maior, nesse caso o lado maior é para nossa esquerda, então ele está alinhado para nossa esquerda aqui no vídeo, certo? Então são os dois fronts que ele colocou em campo aí acaba ficando dois linebackers na caixa e um outside linebacker fora da caixa pro lado maior do campo também. Falando de cobertura agora um pouco para a gente identificar essas coberturas aqui em vídeo também, baseado já do vídeo do treino, né? Então a primeira cobertura que a gente vê aqui é em relação ao cover 4, né? Então a primeira coisa que a gente identifica é corner, em off coverage, com o quadril voltado para o campo, né? Ambos os corners, meio de campo aberto ali, indicando ali cover 4 para nós, certo? Então essas duas coisas identificando o cover 4 para nós. O outside linebacker está para o nosso lado esquerdo, né? Que seria o Emerson aqui, nos dando que ele é o jogador da curva flat desse lado, enquanto o Salvik do outro lado é o jogador para a curva flat do lado menor do campo. Em 3x1, mesma cover 4 aqui, só pra gente ver o alinhamento só rápido, pra gente falar a mesma coisa, né? Então em trips eles estão em off, mesma coisa, cornerbacks em off ali na jogada. O outside linebacker ali frontal, dois quase alinhado interno, né, na real, enquanto ambos os safeties ali no fundo do campo também, indicando para nós essa meio de campo aberto com o corners em off, cover 4, certo? Falando de cover 2 agora, de diferenciação para nossa identificação quando a gente vai jogando contra cover 2 ou contra cover 4, né? Então a principal coisa aí para nós é a identificação dos corners em main, né? Então os corners não estão mais em off, com quadril 45 graus, eles estão em press, igual tá aqui o Barbie, igual tá ali o Leleca no outro lado. Outside linebacker vai continuar aberto para o lado maior do campo, o defensive tackle de acordo com o front, né? O over, center, tanto faz, vai estar para o lado maior do campo também, que é para nossa esquerda, e o meio de campo aberto ainda pelos dois safeties na jogada. Então aí indicando cover 2 main, essa é uma das coberturas que eles colocaram em campo. E a última cobertura aí que a gente se preparou e treinou em cima a partir do que eles colocaram em campo foi a cover 1. Não é nada demais, é o único olhar que eles colocam em campo com
um safety no fundo só, então é até fácil de ser identificado, né? Então um outside linebacker está aberto, como ele estaria normalmente, e o outro safety está aberto no outro slot número 2. Ambos os corners estão em press, e aí o mais fácil é identificar um meio de campo fechado ali com um safety só no fundo do campo, identificando para nós cover 1. Certo? Então são as coberturas aí, cover 4, cover 2 main, cover 1 que eles colocaram em campo, e os fronts over e over center, sempre com o tackle pro lado maior do campo. Beleza? Vamos passar agora para proteção de passe e para onde a gente vai chamar esses slides aí com os exemplos. Aqui em slide de proteção a gente tem sempre que chamar a proteção para o lado do defensive tackle, igual está no próprio scout, né? Uma das coisas de execução mesmo aqui, que é grande parte do que eu vou comentar aqui no vídeo, né? Relembrar algumas coisas do scout que a gente treinou e comentar algumas coisas de execução aí para a gente melhorar em campo, é a questão de ambos os tackles ele usar os fundamentos mesmo de proteção contra os defensive ends, né? Então aqui nessa jogada aqui, ambos os tackles não plantam o pé, não usam as mãos, e estão todos lidando com, fazendo lead com a cabeça, né? Tanto o Mano Paulo fazendo lead com a cabeça, aqui para mim, com certeza perdendo o equilíbrio após qualquer empurrão que o Will der como defensive end, e do outro lado o Batata construindo a mesma coisa, tomando o swing por cima, fazendo lead com a cabeça e perdendo stare. Então a gente, quando ambos os tackles começam a jogar fazendo lead com a cabeça e não exatamente o que a gente treinou por 8 meses, né, que nós estamos em agosto já, aí fudeu. Aí a gente vai tomar no cu mesmo. Então, enfim, não esquecer de usar os fundamentos aí na proteção de passe. Não adianta não chamar o front pro lado, chamar a proteção pro lado certo e ainda a gente não executar. Não adianta nada. Falando de blitz agora, a gente tem esse mesmo tipo de chamada aí pra gente parar algumas blitz. E uma delas é essa blitz do linebacker no gap VI, que ele tá mostrando desde o início. E que no treino a gente não parou nem com o Jonas como center, obviamente ele não é center, e nem com o Caixa de center também, nem com o Renan também, a gente não conseguiu parar essa blitz interna, porque a gente não teve bons fundamentos, mano. A gente não mexeu a porra do pé, a gente tá fazendo lead com a cabeça. Então a gente tem essa blitz no gap A ali da jogada, e o que o Jonas faz aqui é exatamente o que a gente não quer. Eu sei que não é ele, mas a gente fez exatamente a mesma coisa com os outros caras, mas eu vou pegar esse exemplo que tá melhor aqui. Que é usar o tronco e não mexer os pés. Então, obviamente, a gente vai abrir o corredor e se esse cara fizer um hip, nem fez aqui, mas mesmo assim, com velocidade ele conseguiu penetrar na jogada e não teve o que fazer, assim. Então, o centro que tiver aí, a chamada é normal, aqui, a chamada de 7 para nós, o nose vai ficar pro guard e o center vai ir direto nesse linebacker, só que se ele não fizer o kick step para pegar ele, não vai dar. Não vai dar. Tem até um outro exemplo aqui, deixa eu colocar. 37x8. Aqui é a mesma coisa, tem um linebacker aqui que é o Emerson no gap A, e a gente faz a mesma coisa, faz o lead com a cabeça, não usa os pés pra fazer o kick step na frente dele, e a gente vai perder ele, com certeza, não tem como. Não tem como. Então a gente tem que fazer a pressão com os pés, a gente começa de baixo pra cima, velho. Então a gente teve erros com os tackles em relação a isso, não usar punch, não usar bem os pés, fazer lead com a cabeça, e nas blitz internas com o center a mesma coisa, velho, a mesma coisa, a gente tá, não é possível, velho, tem que ficar lembrando toda hora dessas coisas, é foda, assim, é uma bosta, mano. A gente tem que executar isso porque é isso, mano, é isso que o L faz, mano. Em relação a blitz de dois linebackers, né, gerou uma dúvida no treino, na hora a gente chamou para um lado, mas porque a gente sabia para onde era a blitz, mas a real é que a gente quer manter a chamada ainda, caso esses dois linebackers estejam na caixa, né? A gente quer manter a chamada de 7. Então esse cara tem um nose aqui que tá na frente, mas tem um linebacker no gap A, outro linebacker no gap B. A gente quer manter a chamada de 7, então o guard vai buscar o nose, o center vai buscar o Mike no gap A, e a gente vai fazer a proteção com ambos esses caras aqui. E o linebacker vai entrar no gap B aqui pra buscar pra bloquear esse linebacker que tá frontal a ele aqui, certo? Se ele estiver entrando na linha, a gente tá liberado novamente cut block. Se ele tá indo por fora, a gente tem que fazer a pressão do pocket, mas provavelmente ele tá indo interno e foi o que eles demonstraram em campo. Aqui na jogada deu uma cagada que ninguém entrou, né? Mas era pra ter entrado e a nossa proteção era pra ter ido pra aquele lado. Mas a chamada foi ao contrário mesmo. Mas é que caso esses dois linebackers estejam na linha, o quarterback tem que chamar a chamada de 7 para o linebacker do backside da jogada ser bloqueado pelo running back que já vai estar lá, já, certo? Então super importante isso, pra gente não tomar essa blitz, caso, eles fizeram 2 vezes essa porra, mas caso eles coloquem em campo a gente esteja preparado aí
para essa blitz com os dois caras, certo? Acho que a mais importante é a blitz com um linebacker ali que eles fizeram mais vezes, mas a gente acabou errando a proteção. Ainda falando de blitz ainda, a última aqui em relação a slide ainda, né, que a gente precisa chamar o slide, em relação a blitz do outside linebacker, acho que é o próximo aqui. Então a gente tem não dá pra ver na câmera direito aqui. Tem um linebacker aqui que é externo, que é o Bruno, então ele sempre mostra, as duas vezes que eles fizeram também, eles mostraram essa blitz externa. Então nesse caso a chamada pode ser chamada de 8, né, porque a gente precisa buscar esse cara aqui com o tackle e o guard precisa pegar o defensive end enquanto o center vai pegar o nose, né. Então aqui nesse caso sim, a gente está chamando 8 por causa da blitz externa. Deu outro lado a gente faz um bom trampo ali de fazer o slide e pegar os dois caras ali na jogada, boa chamada e boa execução também ali. Na jogada os pés foram, né, o pé do Batata mandou bem ali na jogada, o Marcão também, o pé de vai um pouco alto, mas mandou bem aí. Então conseguimos pegar a blitz externa nesse caso aí. Então é só a gente estar ligado nessa chamada de proteção aí, a gente está chamando sempre 7, né? Quer dizer, sempre tá chamando sempre pro lado do defensive tackle. Caso tenha um linebacker, a gente continua a chamada pro lado do defensive tackle. Se tiver dois linebackers, a gente mantém a chamada pro defensive tackle. E se tiver um linebacker de externo aí na jogada, a gente vai chamar para onde está esse linebacker externo, beleza? Então, quanto à proteção, é isso. Não tem muito mais o que a gente fazer, só executar realmente esses fundamentos bem, lembrar de kick steps, lembrar de pés, seguir, punts, e não fazer o lead com a cabeça, senão a gente vai perder todas. Começando a falar de jogo corrido agora aqui, essa foi uma inside zone offset pro lado esquerdo aqui, 23 pro lado, que seria inside zone pro lado esquerdo. A gente executou muito bem a linha defensiva, com bloco entre left guard e center aconteceu, com bloco entre right guard e tackle aconteceu, escalamos até ambos os linebackers, mandamos muito bem ali na jogada. Só no caso aconteça a mesma coisa aqui no backside da jogada, né? Se esse cara for muito rápido. Que não foi o caso aqui do Emerson, mas esse seria o cara que a gente poderia dar o cut block pra. Tipo, a gente precisa segurar esse cara do backside da jogada, né? Enfim, caso isso aconteça, tipo, exatamente esse tipo de jogada. Mas o combo foi muito bom, assim, acho que todo mundo executou bem o fundamento ali. A Batata mandou super bem ali, espaçando o gap do defensive end. Boa corrida ali de ambos os caras. Boa corrida do running back ainda, boa decisão. Quanto a bloqueio de receivers aqui, vou tentar comentando em cima das corridas, né? Mas se está no backside da jogada, né? Então a gente precisa cruzar o campo em direção ao outro safety, que seria o Matias pra cá, enquanto o Belu está cruzando o safety em direção ao safety oposto da ele, que seria o Tonhão. Então tipo, a gente acaba pegando os caras do backside que tipo, não vão fazer nada, né? Então tipo, a gente está utilizando. Tipo, a gente tá parado assim como eles estão parados na jogada, sendo que a gente quer tentar bloquear esse cara. A gente vai bloquear ele? Provavelmente não. Mas se a corrida bater pra dentro, a gente não quer que esse cara dê o teco, né? Então aqui ele ataca a caixa, é ele mesmo que acaba dando o teco, mas caso o Francisco corte no backside da jogada e aí esse cara esteja perseguindo, a gente quer estar lá. Então não tirar a jogada pra descanso, não. Vamos fazer o que é necessário fazer pra ninguém estar desbloqueado ali e a gente acaba tomando uma porrada desnecessária. Em relação a power agora, a gente tá com problema de identificação de linebackers aqui, e a principal coisa de identificação de linebacker é a gente entender qual front a gente tá jogando, né? Então a gente tá jogando no front, contra um front 4-3, mano, e a gente precisa bloquear os linebackers, certo? Então dificilmente a gente vai bloquear o Mike linebacker nas jogadas de power, certo? Porque ele é o cara que tá sempre ao contrário do cara que a gente quer bloquear. Então aqui a gente tá correndo power pra direita, né? Pull do Marcão aqui, a gente tá correndo offset. Então o Mano Paulo e Billy que tem bloco aqui, eles estão escalando em cima do nose, né? Na verdade nem o Billy, só o Mano Paulo. Só. Tipo, pro linebacker tá quase frontal a ele, tá no gap B ali, certo? Seria o outside linebacker ao contrário do lado menor do campo. Então que é o Emerson Salvini aqui, se não me engano. Então tipo, a gente tem que bloquear esse cara e não o cara lá do outro lado, igual a gente acaba fazendo aqui. Então a gente bloqueia o cara errado. Tipo, a gente foi bloquear o Mano Paulo foi bloquear o outro cara, então identificou o cara errado e o Saik ficou livre. Tipo, ficou livre na jogada pra acabar dando teco no running back. O quarterback devia ter lançado a bola, já que ele ficou parado e tal. Mas não importa, mesmo assim, não importa. A gente tem que escalar até esse cara na jogada e não até o outro linebacker, beleza? O outro cara é consequência do que a gente tá fazendo. Lembrar disso, a gente bloqueia o cara que tá no nosso play side da jogada, não cruzando, porque, enfim, é mais fácil. Não é o cara mais fácil, é o cara certo. Vamos lá, falando de draw agora. A gente tem umas cagadas em draw nesse treino, vamos tentar acertar elas aqui para esse jogo.
Que, enfim, é uma das coisas que a gente quer executar com certeza aí, pro restante do ano. Então aqui é só em relação ao front de overcenter aqui. Então a gente estaria com o nose em zero, né, e linebacker em cima do cara. Então todo combo meio que isso vale para todo o nosso jogo corrido. Todo combo quer escalar até um linebacker que a gente precisa identificar. Então se o left guard e o center estão fazendo um combo em cima do nose, eles precisam escalar até o linebacker que eles precisam identificar. Então é em todas as corridas. Então o draw é uma corrida. E tipo, a gente não escalou. A gente deixou o cara dar o tackle sozinho e a gente ficou bloqueando o nose. Só que ninguém escalou até aquele cara. E era uma corrida, certo? Draw é uma corrida. Então por que eu tô falando com a corrida? Porque a próxima coisa parece que draw é um screen aqui. No outro dia a gente foi correr a mesma jogada. Deixa eu só sair da frente, né? Então a mesma jogada é uma draw e o combo acontece entre o Billy e o Cash. O Billy solta o cara agora, porque todo combo vai escalar, ele manda bem. Vai subir pro segundo nível da jogada, só que o Marcão também solta o cara como left guard, certo? Então tipo, ele não tem como pra soltar o cara, certo? Aquele cara é dele. Então a partir do momento que ele solta esse cara tá livre pra fazer a jogada no running back de novo, tá ligado? De novo. Então tipo, isso não pode acontecer, assim. Não pode acontecer. Então, todo combo escala pra alguém, certo? E draw não é screen pra gente soltar ninguém. Draw é uma corrida, a gente tem que bloquear o cara, pronto, acabou. Certo? Então, a gente rodou as 3 draws que a gente rodou esse treino foram ruins porque a gente não conseguiu bloquear o cara certo. De bloquear de maneira correta, só isso. Então, lembrar disso. Todo combo quer chegar até um linebacker que a gente precisa identificar. Draw não é screen, draw é uma corrida, então, pronto, ele precisa chegar até um cara. Ok? Falando de outside zone aqui, não é nem uma corrida essa daqui, é um passe, né? Seria hill, né? X-hill aqui, nesse caso. Mas só pra pegar a câmera aqui por trás, que é legal. Então, caso a gente enfronte esse front em over center, né? Que é o nose na cara do center, o center tem que exatamente fazer o que o Jonas fez aqui, que é jogar só com o braço longo e deixar o guard tomar, né? Então, ele deixa o braço longo no Ricardo ali, que é o nose, né? O, o Marcão tomar ele. Eu não gosto da forma que a gente toma ele depois, a gente, enfim, dá o combo, mas eu não gosto do nosso quadril girando tanto assim. Mas assim, enfim, a jogada acabou acontecendo e o que o Billy faz aqui no final é o que a gente gostaria que o Sanchez também fizesse. Acho que ele também até fez, essa é a real. Mas não gostei do jeito que o Marcão tomou o combo, eu gostei mais do jeito que o Jonas tomou o combo. Essa postura de estou bloqueando o defensive tackle que o guard deixou é a mesma coisa que o Marcão deveria estar fazendo aqui na jogada. Foda-se, o cara caiu no chão, jogada positiva, obviamente. Mas questão de fundamento é isso que a gente quer, certo? Enfim, na outra coisa, né? Bom, o Jonas que nem aceita a DL, né, mano? Porra, acertou o snap e acertou o playside de jogada, braço longo, tipo, porra. Acho que a gente tem que jogar bem também, velho. Em relação a screen agora, só pra entrar em jogo aéreo. Eu vou falar com os quarterbacks pra gente avisar sobre essa chamada aí, né? Quando a gente tá fazendo estímulo de Rio e a gente quer jogar pro X, ou se a gente estiver fazendo estímulo de Lago e a gente quer jogar pro Z. Então nesse caso aqui, que o running back vai estar no backside da jogada, a gente quer que ele vá bloquear, igual o Johnny foi aqui, bloquear outro cara, mas a gente não quer esse cara vindo direto na cara do quarterback, certo? Que ele vai vir porque a gente tá correndo em Rio, então é isso mesmo. Então é só pra gente fazer quase um T-block ali nele ali, então é deixar a mão nesse defensive end, deixar o antebraço ou o próprio ombro nele, enquanto a gente está indo bloquear outro cara, para tipo, diminuir um pouco a velocidade dele, fazer ele, enfim, hesitar um pouco, porque o snap foi ruim, obviamente, aqui, né, não era o Jonas fazendo snap. E aí, tipo, o dele tá muito em cima dele, tipo, porra, fudeu, assim, mesmo se o João não pula, ele já tava muito em cima, o passe não seria completo mesmo assim. Então é só, caso essa jogada aconteça, eu acho que o quarterback pode pedir a ajuda do running back sim, para bloquear esse defensive end antes dele subir pro segundo nível, para esse screen acontecer de forma mais tranquila, beleza? Ainda em relação a screen, 22.
Então aqui a gente tem todo rio e lago de R, né? Seria pro running back, né? Igual esse caso aqui, ambos os receivers estão bloqueando a primeira ameaça que vem à frente dele, certo? Então até entendo você bloquear a primeira ameaça que é o outside linebacker dele, certo? Mas aí o X, o Paulinho que não pode bloquear o mesmo outside linebacker ou o safety que tá tipo, indo pro fundo do campo. A ameaça dele é o corner que tá na frente dele ali. Caso o safety venha rasgando, ele pode soltar o cara e ir pra lá, mas não entrar pro campo. É, enfim, achando que a jogada não é pra lá, certo? Então identifica a primeira ameaça, bloqueia a primeira ameaça, não vacila nisso. É uma das nossas jogadas fáceis de colocar a bola na mão do running pra ganhar jardas fáceis, assim, tipo, fazer a defesa perseguir mais no perímetro do que interno, pra depois a gente conseguir correr interno, certo? Então é tudo um jogo e a gente precisa, enfim, ganhar jardas positivas pra a gente não perder essa jogada e ter dificuldades depois de correr interno, porque os caras não estão abrindo. Então acho que uma coisa leva a outra aí, certo? Bom, vamos entrar agora em jogo aéreo, ok? Vamos lá, começando com essa bench aqui, em Y bench, eu acho que a primeira decisão, a primeira coisa que a gente quer tomar essa bench sempre, assim, pro lado menor do campo. Toda vez que a gente chamar e eles derem isso, que devem dar mesmo, a gente vai completar ela mesmo e não estamos nem aí quanto a isso. Quanto ao backside da jogada, né, lembrar de que o backside da jogada se foi tagueado um lado só, tem skin e in. Não é pra correr ambos os lados, a gente não tá chamando o bench de ambos os lados, a gente tá chamando o bench sempre pro lado menor do campo. Então o Paulinho ali que tá como X tem a in e o C tem a skinny. Quanto a skinny, não sei se errou o conceito ali de backside, blá blá, mas enfim, suponhando na forma, supondo que é uma skinny, tentar fazer ela na frente do linebacker mesmo. Porque aqui é uma rota de 3 passos, então você deveria estar cortando agora ali pro centro do campo de acordo com o leverage do linebacker. Então se a gente for continuar seguindo pra cima dela, ela vai se tornar uma rota gol, igual ela se tornou aqui na jogada, e sem leverage, porque o safety vai estar simplesmente andando pra trás só. Então a gente meio que a gente precisa então ganhar o leverage interno desse linebacker. Lembra que é uma rota de 3 passos só. Para você fazer sua decisão. Se você vai cruzar um pouco mais o campo, se você vai manter um pouco mais o seu leverage. E eu acho que nesse caso, contra esse outside linebacker que está um passo para dentro de você, ou frontal às vezes, de acordo com o campo aí. E a gente deve procurar o leverage interno dele pra gente ser um jogador que possa receber esse passe. Porque aqui a gente só tá, tipo, correndo por correr só. Tá ligado? A gente pode forçar esse cara interno sim. Obviamente, se ele não der, se ele abrir totalmente interno pra você, não, né? Mas acho que nesse caso aqui, por exemplo, ele simplesmente ficou parado e dá pra gente forçar assim interno. Falando de drop, não é nem backside, né? De playside mesmo da jogada, como de playside, will e post. 22. Então é mais pro H que sabe que o corner tá em press, né? Que no caso de uma cover 2 ou cover 1 que seja que o cara esteja em press aqui. Então ele pode forçar essa will já por trás desse cara, porque ele tá em press, ele pode demorar um pouco mais ainda para sair desse cara. O PH acaba optando pelo third step, não executa o primeiro passo muito bom, ganha território. Lembra que a gente quer andar lateralmente, a gente não quer andar pra frente só. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho de velocidade tendo que tirar dele na jogada. Então nesses casos que a gente enfrenta press já, tipo, a gente já sabe que esse cara pode demorar um pouquinho mais pra sair, então a gente já força a rota pela bunda dele mesmo realmente, pra gente não perder passada nem velocidade, né, que é o principal aqui na jogada. Beleza, acho que só um ajuste rápido aí caso a gente encontre isso em campo. Falando de mesh agora, a gente rodou as meshes um pouco mal esse jogo, principalmente o receivers que foi tagueado ali. Quem foi tagueado estava correndo ela muito próximo e sem velocidade. Estava de novo preocupado em fazer a porra do pick, mano. Se mesh fosse uma pick play, ela chamaria pick. Certo? Ela chama mesh porque mesh é cruzar, realmente. Certo? Então a gente precisa cruzar, mano. Então quem é tagueado com a mesh precisa simplesmente cruzar o mais rápido possível. Então aqui é direita H mesh. Então você que tá como H ali precisa ganhar profundidade, mano. 4 jardas de profundidade, porque ele que tá acertando a mesh. Porque se ele correr a 2 jardas, o Jesus tá correndo comigo só correr a 1, tá ligado? Vai correr tipo shallow, mano. E não é isso que a gente quer, mano, certo? Então força essa mesh a 4 jardas. Não diminui a velocidade. Se trombar, trombou, mas com o cara, né? Mas tipo, não deixe de cruzar, de ganhar profundidade, tá ligado? Se tiver que passar por cima desse outro linebacker, que seja, passa, tá ligado? Mas não corre igual uma shallow, tipo, de 2 jardas ali pro cara correr lá 1 jarda. Porque senão não tem mesh, tá ligado? A gente tá, tipo, se anulando na jogada e não estamos correndo 100%. Tipo, execução mesmo
do conceito que não foi executado aqui, e não foi executado nos 2 dias, na real. As meshes em si, as rotas cruzando na jogada. Aqui um outro exemplo da mesma coisa, mesma jogada, direita H mesh, H muito próximo à linha, até que cruza rápido, mas aqui no final dá tipo, perceber, tipo, a gente tá 2 jardas da linha, tá ligado? Os linebackers nem foram pra trás, eles andaram lateralmente. Tipo, se o linebacker tá a 4, 3 jardas da linha, a gente tá cruzando na frente dele, ele não tá indo nem pra trás, então o cara que possivelmente vai receber, que é o lado da leitura, que é o Y aqui nesse caso, ele tá 2 jardas, tá ligado? Não é o que a gente quer, mano. Não é o que a gente quer. A gente tem que pelo menos 4 jardas. Não é que a gente tem que fazer 15 jardas de mesh, mas, pô, a gente tem que forçar ela. Senão não existe mesh. Tá ligado? Não adianta. Não vai ficar livre mesmo, velho. Vamos lá. Em relação a Smash agora, a gente tem essa chamada de Smash aqui de tight direita, Smash Y post, né? Y tá guiado, então a gente acabou trocando pro de gameplay mesmo. A gente vai tirar o tight, vai deixar só a direita H Smash Y post, certo? Então essa vai ser a chamada direita H Smash Y post. Mas enfim, o conceito é o mesmo ainda e a gente quer atacar a mesma coisa no campo. O que a gente não quer do quarterback é esse passe, tipo, sem entrar, lançando no backfoot, sem realmente entrar no lançamento executando, assim. Tipo, a gente precisa entrar nesse lançamento porque é um passe longo para ser executado de forma, tipo, a bola tá indo no chão, tá ligado? Tipo, a gente não entrou no lançamento, a gente realmente não lançou essa bola de verdade, assim. A gente jogar ela pro ar provavelmente é uma interceptação aqui, por besteira, certo? Então é um pouco mais de esmero nisso para a gente executar isso de maneira correta, realmente, com fundamentos corretos, que é o que a gente está cobrando aqui, velho. Execução de fundamentos. Não pare de lançar essa porra no backfoot, entra na aberta de lançamentos, tomar um hit, foda-se. É isso. Falando de sale rápido, em relação ao Minas ainda. Acho que a Sail é um dos conceitos, assim como o Bench também, que deve atacar o lado curto do campo, então toda hora que a gente tiver a Sail, a gente está chamando para o lado curto do campo, então aqui por exemplo, na direita, H Sail, se não me engano, então o backside sempre vai ter o combo ali, né? Então se a gente não quiser ir pro play side que seria aqui, né, H Sail, a gente teria o backside da jogada cruzando. Mas provavelmente a gente sempre quer ir pro playside da jogada pra onde tem a tag, porque vai estar livre sim. A não ser que o outside linebacker já esteja aberto, ou a não ser que eles mudem de cobertura aí. Pra cover 3, ou cover 3, desculpa, cover 1, seria algo diferente do que eles colocaram aí em campo, já que eles colocaram cover 1 2 vezes só. Mas de novo, assim como o bench, se a gente tiver a mesma cobertura que a gente espera do Minas, outside linebacker aberto lá no mar do campo, em cover 4 ou cover 2 main, a gente está lançando sales e banks pro lado menor do campo sempre, sem nem dúvidas do que fazer, beleza? Correndo a cross agora, a cross é outro conceito que a gente correu mal hoje em relação aos receivers ainda. A decisão do QB também, a bola, quer dizer, não a decisão, mas a bola mesmo também foi ruim. Mas as rotas dos receivers também não foram boas e tentar acertar aqui pra gente melhorar elas. Então a gente tem a Y-Cross aqui, que é do Jesus, né? Após o snap vir embaixo. A gente tá procurando a bola agora aqui no buraco, certo? Só que a gente não chegou nem até o outro safety, que tá, tipo, na hash, teoricamente, certo? Então a gente receberia essa bola da hash para a sideline, só que aqui a gente já tá diminuindo a velocidade da bola e, tipo, e a gente não chegou até lá na jogada. A gente tem que receber essa bola entre a hash e a sideline, tá ligado? Isso vale para os dois, tanto para o receiver que diminuiu a velocidade e não atacou a sideline, né? Como para o QB também que, tipo, lançou a bola na frente do safety. Então é uma melhora em conjunto que tem que ter, assim, do receiver entender que essa bola não é uma verticals que ele tá cruzando o campo, tá ligado? Não é uma post que ele tá cruzando o campo. É uma cross que ele tá, tipo, indo pra sideline do outro lado. Então essa bola vai entre hash mark e sideline, ou seja, fora do safety. Enfim, não na frente do safety como foi aqui já 3, 4 treinos, porra, ia levar um hit do safety. Claro, tá correndo a porra da rota errada, velho. Tipo, ou tá lançando a bosta da rota antes também. Tipo, é isso, assim, a gente tem que executar ela, tipo, é um conceito, né? É fácil, porque é só esperar só, o difícil é executar mais pra linha ofensiva, principalmente quando a gente faz glitch com a cabeça, igual o Paulo fez, e perde contato. Nesse caso de cross e próprio quarterback, pra gente ter mais segurança nela, já que a gente tá conseguindo bloquear direito 100% sempre, deixar o running back na proteção e foda-se. É isso, é melhor a gente executar, porque é uma chamada de longa, segunda longa, terceira longa, e a gente precisa executar ela, tá ligado?
Aqui tá falando de cross, só pra falar do backside da jogada, que a gente foi pro backside aqui, se eu não me engano. Que foi uma interceptação no domingo até. Então a gente tem a direita off, Y cross aqui. Snap no chão de novo, né? No Aero Jones. E o Y de novo, ele tá tipo, quase tá tipo uma curl assim, tá ligado? Ou vertical, não sei. Tipo, não é pra procurar a janela, não é pra procurar a janela é hashmark pra sideline. Tipo, é isso, assim, hashmark pra sideline, assim, se não tiver isso, não fodeu, assim, tá? Outra coisa que fodeu é, tipo, se o X ficar preso na linha e não verticalizar também de imediato, igual aconteceu aqui agora. Tipo, a cross tá chegando e o X nem chegou a, tipo, ser uma ameaça pro safety, então o safety tá lendo essa jogada facilmente ali. Enfim. E a outra coisa é em relação à dig aqui, né? Então a gente não pode correr essa dig meio modo freestyle, assim. Não sei se a essência tá ruim, a câmera não ajuda tanto, mas. Enfim, escorregou e tal. Mas na hora da separação a gente tem que correr com as altas, com os passos certos e não foder, porque depois a gente. Tipo, a gente tá mais próximo da cross do que tudo, assim, tá ligado? E não tem diga ali no final das contas, né? A gente viria estar sendo uma ameaça para esse safety, o safety está em cima da gente, enfim, tudo decisão ruim ali. Execução ruim na real das coisas. A gente precisa acertar isso, assim, né? Nessa cross, que é uma jogada boa, velho. Só que a gente tá, tipo, cagando ela, assim. Isso é real. E para finalizar aqui, só a gente errou algumas shells, mas é só pra gente relembrar aqui, certo? E não tem tags de nada pra esse jogo, assim, a única tag é nos flankers só. Então shallow tipo, não tem rota post aqui, tipo do Z aqui, certo? Não tem uma rota post, ele tem uma go. É isso, assim. Ele tem uma rota go, ele não tem uma rota post. Não, a gente não tá fazendo isso. A gente vai fazer isso mais pra frente, não é agora pra esse jogo. Não foi tagueado, tipo, não correu uma rota post de maneira alguma, porque é gol. E precisa levar o cara. E a outra coisa é em relação a quem for tagueado, o flanker, né? Então, caso o flanker for tagueado no conceito de shallow, como foi o caso aqui do PH, então é Z shallow e Z nest, né? Então o Y transforma a rota dele em uma will e não necessariamente uma goal. O que a gente quer é travar esse cara aqui na jogada junto com o corner, obviamente, para que ele não jogue a dig que está cruzando no outro lado do campo, certo? Então tem a Z-Nest aqui e aí o will não tem que correr reto só. Ele tem uma rota vertical, mas ele é uma will, certo? Ele precisa espaçar esse cara, girar o quadril desse cara pro outro lado. E não para esse lado igual ele girou aqui, jogando no meio do campo, ok? Então é para isso que serve essa rota ali na jogada. Enfim, perdemos mais uma vez ali. De novo o right tackle fazendo isso com a cabeça, não usando os punts direito. Enfim. Bom, é isso, mano. Acho que são alguns acertos para esse jogo que a gente cometeu nos treinos, baseado aí no scout que a gente já leu, executou e tal. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, leiam o scout. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lendo o scout, assistindo esse vídeo, me procurem. Acho que tá tudo bem explicado, tudo bem mastigado. E lembre da frase do início lá, acho que a vontade de se preparar para vencer tem que ser maior que a vontade de vencer sempre, velho. Não adianta só querer vencer, tem que ter vontade de se preparar e melhorar a cada dia, certo? Um abraço aí a vocês. Fala, Lions, como é que tá? Tudo bom? Começando o vídeo de análise aí de special teams do time do Minas Scout aí pro nosso próximo jogo desse fim de semana. Começar abordando todos os special teams deles e com exemplos aqui em vídeo também da forma que a gente deve jogar. Começando com o time de kickoff deles aí. Então, falando do alinhamento só, a base deles é 5x5 mesmo, então 5 caras de cada lado. Mas ele tem uma troca entre os jogadores ali que eu vou mostrar agora. Então, os jogadores que vão fazer a troca aqui não vai dar pra ver na câmera, mas vai dar pra ver um deles, mas é a mesma coisa do outro lado, né? Então seria um dos jogadores que a gente bloquearia ali, né? Então esse 91 que tá na câmera, ele tá saindo como o quarto cara ali, mas ele vai vir pra ser o terceiro cara interno, então ele é um dos jogadores que a gente deve bloquear. E do outro lado a mesma coisa. Então é só pra gente identificar o cara certo, só porque esse é um dos caras que a gente quer bloquear como gunner, esses outros dois caras são caras de contenção deles, a gente não quer perder tempo com eles, já que eles são caras que são lentos até chegar. Então só vou deixar aqui só a gente vê essa troca que acontece. E a mesma troca aconteceu no jogo do... Aconteceu em todos os kickoffs, no jogo do Botafogo. Aqui dá pra ver os dois lados, né?
Então esse cara aqui da nossa direita e esse outro cara da nossa esquerda, o mesmo cara, o jogador de número 4 virando número 3. Então a gente bloqueia o jogador de número 3, número 2. Então a gente vai bloquear esses caras que estão fazendo essa curva aí por trás, sendo jogadores como o Gunners também interno ali na jogada, certo? Falando do time de kickoff dele agora ali, os jogadores externos, então os dois jogadores externos que vão virar jogadores externos, né, tanto um como a posição 3, que é esse cara aqui, e do outro lado a mesma coisa, são os jogadores de contenção, eles não são gunners literalmente, então a gente vai ver que, acho que esse foi até pra fora, se não me engano. Mas ele contra o Botafogo, vocês vão ver que são jogadores que estão demorando muito para chegar, eles são jogadores que estão contendo a sideline, mas não são jogadores que querem chegar rápido até os gunners, né? Então aqui já a gente pode ver o jogador o número 1, né, e o número que era o número 3 e agora o número 2, né? E esse é o número 3 que fez aquela volta. Então os jogadores estão contendo a sideline aqui, dá pra ver que eles não estão perseguindo, tentando chegar até a segunda linha, eles estão contendo a sideline. Então é bom para nós que são jogadores que a gente não quer bloquear já do nosso esquema de jogo, mas ao mesmo tempo significa que a primeira linha tem que fazer um bom trabalho em cima dos jogadores internos. Se a gente não fizer um bom trabalho em cima dos jogadores internos, a gente provavelmente não vai conseguir fazer um bom retorno, porque é onde eles estão pressionando com os jogadores internos, deixando os dois caras externos como contenção. Aqui no nosso treino, até separei essa repetição que a gente teve, porque apesar da primeira linha ter tido dois pancakes ali, né, duas quedas ali, a gente conseguiu bloquear os caras que a gente se propôs a bloquear. Só corrigindo a questão aqui do Rogério que tá aqui, a gente não faz drop block de backpedal, né? Então uma das coisas que a gente treina na primeira linha é o que todo mundo tá fazendo aqui, que é voltar o mais rápido possível depois de girar o corpo para bloquear o cara que você já identificou. Ele voltou de backpedal, não fez o bagulho certo, não fez o fundamento certo e tá 5 jardas à frente de todo mundo ali na jogada, certo? Cagado. Mas a gente consegue bloquear todos os jogadores, assim. Então todos os jogadores de primeira linha conseguem bloquear teoricamente o seu, até a gente caindo na jogada, a gente bloqueou o seu. Aqui a gente caiu no final da jogada, a gente conseguiu bloquear. Então 5 caras da primeira linha conseguiram bloquear os seus jogadores, certo? E a segunda linha pegou os jogadores que sobraram ali como lead, identificamos o bloco ali interno e fizemos o lead externo dos jogadores aqui na sideline. A gente conseguiu um bom retorno, certo? Então basicamente contra o time do Minas é a mesma coisa. Se os 5 caras da primeira linha conseguirem fazer o seu trabalho de bloquear os caras internos, que são os caras mais perigosos ao retorno, a segunda linha deve limpar os caras externos, porque eles são caras de contenção, então é mais fácil de bloquear ainda. Então vamos executar os fundamentos e não perder esses blocos na primeira linha. Se a gente não perder os blocos na primeira linha, 100% de certeza que a gente vai ter um bom retorno sempre, certo? Não quer dizer que vai ser touchdown sempre, mas com certeza vai ser um bom retorno sempre. Beleza? Vamos lá, falando de retorno de kickoff do Minas agora, certo? Então contra o nosso retorno aí, mas vou comentar do retorno deles rápido aqui. Eles jogam com 5 caras na primeira linha e 4 caras na segunda linha, formando um quadrado ali. Vou até passar um pouquinho só pra aqui. Então esses 4 caras aqui, pra nós, é considerado de segunda linha aqui, certo? Então são 5 caras na primeira linha, 4 caras na segunda linha e 2 retornadores. Os 5 caras da primeira linha ali são caras que estão fazendo o drop block, igual a gente faz mesmo, bloqueando os caras que estão provavelmente frontal ou ao lado do retorno deles. Não consegui identificar literalmente se eles têm algum jogador específico, porque cada ficha eles bloqueavam alguém diferente. A chance deles fazerem errado sempre deve ser grande também. Mas o que a gente tem que se preocupar é fazer o avoid em cima deles. E a segunda coisa que a gente tem que se preocupar aqui é os 4 jogadores da segunda linha, que são esse quadrado, eles que sempre vão indicar para onde vai o retorno, certo? Eles sempre vão avançar para o lado do retorno. Então aqui contra o Sada, aqui eles vão retornar para o nosso lado esquerdo aqui e presta atenção na segunda linha. Segunda linha inteira avançando para o lado esquerdo, fazendo a parede para o lado esquerdo. Não é meu retorno, né? Foi touchback. Mas a segunda linha sempre indo pro lado que está o retorno aqui, né? No segundo vídeo aqui que eu separei, acontece a mesma coisa. Então presta atenção na segunda linha. A primeira linha está fazendo drop in block, certo? Cara frontal. Agora presta atenção na segunda linha indo pro lado do retorno, certo? Indo pro lado que está indo o retorno. Então a segunda linha sempre vai nos dizer para onde está indo o retorno. Só separei esse vídeo só pra não falar que foi sempre pro mesmo lado esquerdo, né? Eles também retornaram pro lado direito, nosso, né? Mas, mesma coisa, enquanto a gente tá correndo, a gente tem que procurar fazer o avoid e principalmente identificar para onde sair no retorno. Então, novamente, a segunda linha
agindo pro lado do retorno, e é pra lá que vai o retorno sempre, ok? Então sempre pra onde tá indo a segunda linha é pra onde vai o retorno. Isso a gente identificando isso, a gente tem uma vantagem muito grande ali de manutenção de linha, né? De manter a nossa raia. Então os jogadores que identificam. O básico que a gente tem que fazer é o quê? Fazer o nosso avoid na primeira linha, e quando a gente está fazendo o avoid, identificar a movimentação da segunda linha. Por isso que a gente tem sempre que correr com os olhos sempre atentos ao que está acontecendo, para a gente tomar pancake, obviamente, e não perder a raia também. Então, nesse primeiras 10 jardas que a gente está fazendo, 15 jardas que a gente está fazendo uma avoid na primeira linha, né, a gente tem que estar de olho na segunda linha. Por quê? Porque os jogadores que estão lá no nosso lado esquerdo agora, por exemplo, aqui L1, L2, L3, L4, L5, eles já podem e não é perder a raia, né? Não é todo mundo cortar o campo, mas assim que ele passarem um avoid da primeira linha, cruzar já para onde está no retorno, certo? Não é evitar o avoid, todo mundo cruzar para o lado direito de início, mas assim que você fizer o avoid na primeira linha, você cruzar o campo, porque é para cá que está em um retorno, certo? A gente precisa de jogadores para cá, para não dar cutback pro cara, né? E para fazer ele forçar esse lado do campo mesmo que eles estão indo, sem que ele volte pro outro lado. E os jogadores que estão vendo de frente o retorno para o seu lado, aqui, como é esse caso do nosso lado direito aqui, são jogadores que vão fazer o avoid na primeira linha e tentar fazer o two gap na segunda linha, certo? Não ir direto na segunda linha, lembra que a segunda linha tá avançando, né? Deixa eu voltar na outra. A segunda linha tá avançando também, então se a gente for direto, a gente vai deixar algum gap aberto. E esse gap aberto pode ser a linha de corrida que ele está esperando, certo? Então é super importante quando a gente chegar na segunda linha aqui do nosso lado esquerdo, aqui nesse caso, né? Quando a gente estiver lidando com esses caras da segunda linha, a gente não necessariamente. Agora nesse vídeo também foi péssimo exemplo, né? Mas aqui a gente não necessariamente está entrando para dar o teco. Aqui é a hora da gente ser paciente, forçar o erro do cara ali na jogada e não dar para ele o corte igual o Sada deu aqui com o primeiro cara, certo? Então é super importante a gente jogar esses fundamentos aí, two gap, quando a gente estiver na segunda linha ali, próximo ao retornador. Beleza? Vamos lá, passando pro punch do Minas agora. O punch do Minas joga com a proteção Pro Style, né? Que é que a gente vê na NFL aí. Que são 7 caras na primeira linha. Que são 7 caras na primeira linha e um personal protector aqui atrás, identificando o lado que tiver mais pesado para ele bloquear. Okay? E o punch acontece, teoricamente esse caso não aconteceu, né, mas acontece a partir disso. O que a gente tem que se alinhar aqui é o que? Então eles tem 7 jogadores na linha e a gente tem 6, né? Então o primeiro a gente vai bloquear com 4 e fazer rush com 2. Então é só uma questão de alinhamento, os nossos 2 rushes estão externos aos tarentes, entre aspas, deles, né? Que são os últimos caras da linha. Então eles estão externos a esses caras. E os 4 jogadores internos, que são os bloqueadores, estão alinhados em cima de tackle e Tyrande. Os guards, eles estão livres. Então a gente tá bloqueando esse cara e a gente tá bloqueando esse cara. O guard a gente tá deixando livre, que são jogadores mais pesados ali. Não são guards mesmo, mas provavelmente são alguns linebackers, Tyrands, DLs, não sei. Mas são jogadores mais pesados que não tem tanta velocidade para chegar até o downfield para dar teco no nosso retornador. Então a gente quer bloquear esses 2 caras externos e quando a gente está fazendo o rush mais externo ainda na jogada, deixando os guards teoricamente livres ali pro que a gente quer fazer, certo? Nesse caso aqui o Cruzeiro até conseguiu bloquear e retornou para touchdown ainda, mandaram super bem ali o rusher. Contra o Botafogo aqui, eu acho que a gente tem boa chance de retorno se esse punch acontecer. Primeiro a gente tem boa chance de bloqueio, mas caso o bloco não aconteça, né, a gente tem boa chance de retorno também, por causa que os caras demoram muito para sair. Então a maior ameaça que a gente tem são dos gunners abertos deles, apenas 2 gunners abertos deles. Então eles são a maior ameaça que a gente tem em campo, assim. Então os nossos bloqueadores gigantes precisam de um bom trabalho ali, os nossos lead blockers também precisam de um bom trabalho. Mas basicamente aqui essa imagem final que eu quis deixar aqui são sempre 2 caras que são gunners de verdade, certo? Que estão no downfield na jogada tentando dar o teco. Então, se os 2 bloqueadores gigantes fizeram um trabalho bom ali, de acordo com o lado da chamada, e se os 2 lead blocks se precisarem de ajuda em cima desses caras, também fizeram um bom trabalho, no mínimo a gente tem 15 a 20 jardas de retorno livre ali pra gente conseguir, até chegar alguém que saiu da primeira linha deles lá. Provavelmente vão ser os guardas, que são os caras que a gente tá deixando livre ali, certo? Então tem bastante espaço pra gente retornar esse monte de retorno na jogada.
que o Botafogo acaba não aproveitando ali por causa do Muffet, mas que a gente espera aproveitar nesse jogo, certo? Então é super importante a gente não esquecer. Guards são os caras que a gente quer deixar livre, tackle e tight são os caras que os bloqueadores da primeira linha querem bloquear, e os rushers estão externos a esses caras aí, beleza? Vamos lá. Punch retorno do Minas agora. Contra o nosso punch, né? Vou selecionar do Botafogo que eles... Pera aí. Aqui no punch do Botafogo, que é bem parecido com o nosso até. É até bom que dá pra ver como que eles jogam contra o shield de 3 pessoas nos punts. Aqui eles fizeram um trabalho bem parecido com o nosso, né? Os jogadores externos são os caras que são os rushers, e todo mundo que tá interno, eles não estão querendo entrar, tá muito claro que eles estão querendo atacar como Bull Rusher e não deixar a primeira linha sair, enquanto os dois externos ali na jogada estão pressionando o punch, certo? Então eles estão com uns 3, 4, 5 jogadores internos e 2 jogadores externos ali. Teoricamente eles têm um cara a mais, mas não tem problema. Provavelmente alguém vai ficar num long snapper ali na jogada, certo? Então atenção long snapper aí também para a questão da saída. Então a gente tem um kickstep de proteção, muito parecido não, né? Com fundamento, né, que o Botafogo não fez aqui, para depois sair pro retorno pro punch nosso, né? Enquanto isso, a segunda linha não deve se espaçar tanto igual o Botafogo fez aqui de início já. Embora a gente saiba que eles estão com os 2 rushers externos ali na jogada, não quer dizer que a gente tem que espaçar esses caras, porque se alguém vazar interno ali e queira bloquear, vai ter um espaço para bloquear, certo? Falando no nosso treino, aconteceu exatamente... Estou falando isso porque no nosso treino aconteceu exatamente isso. E a gente precisa corrigir isso para que isso, obviamente, não aconteça no jogo e a gente tenha o punch bloqueado como foi aqui no treino. Então a gente vai lidar com o rusher externo, é bem parecido aqui, eles vão ter provavelmente um cara a mais ainda no long snapper ali, mas é bem parecido com o que aconteceu nesse último vídeo que a gente viu do Botafogo. Então os dois caras estão externos na jogada aqui, são os caras que estão rusher, né, igual o nosso mesmo, só que esse step que o Lucão dá pra fora é o que a gente não pode, certo? A gente tem que fechar o nosso e a gente nunca tem que abrir esse shield. E não é nem abrir, a gente nunca pode ir pra trás. Essa é a distância que a gente tem que ter aqui na jogada. Essa ida pra trás, ele abre interno e o Arthur consegue colocar a mão na bola ali e o punch não acontece. Então, no shield aqui, esse cara que a gente não vai bloquear mesmo é o cara que esse cara aqui, obviamente ele é responsável, mas ele não vai abrir, ele tá procurando bloquear gap A e B e tardio gap C, como é esse caso. Mas se ele for bloquear gap C, ele não tem que ir para trás aqui, senão ele vai abrir o espaço interno ou externo até o punter, ok? Falando do punch agora, rapidão só, cronometrei aqui e nesse chute específico aqui até, mas aconteceu durante os 4 chutes que a gente deu nesse último treino, a gente demorou muito para executar o punch, velho. Então a bola chegou aqui em 1.10 segundos na mão do punter, só que o chute aconteceu em 3 segundos e 35, assim, demorou muito pro chute acontecer. A gente quer chutar essa bola abaixo dos 3 segundos, abaixo dos 3 segundos, certo? E demorou muito para esse chute acontecer aqui na jogada. Então a gente precisa tentar acelerar o movimento, não é chutar de qualquer jeito, mas tentar acelerar esse movimento, acelerar a chegada da bola também, para que esse punch não demore tanto tempo igual demorou agora aqui, certo? Demorou muito tempo para isso acontecer. Isso, e acaba facilitando até os rushers chegarem até o jogador, certo? Aqui no final, a gente, como retornador, né? Se a gente não vai retornar essa bola, a gente precisa pedir o fair catch, tá ligado? Não é hora de ser o herói, não é hora de fazer milagre, porque aconteceu aqui, tipo, o jogo pode estar parelho, e vai lá, Special Teams e Muffet. Pronto, acabou o jogo. Tá ligado? Cagou o jogo porque, tipo, tentou pegar a bola. Mas é treino, tem que pegar a bola. Tipo, mas o treino tem que ser pra isso também, velho. A gente tem que, vamos treinar isso. Porra, não tem espaço pro retorno. Eu tenho que ter minha visão dos caras que estão vindo também. Levanta a mão, pega a bola, treinei pegar a bola, certo? Não vou ter retorno, levanta a mão, pega a bola. Ou nem pega a bola se não for pegar, né? Mas sai de perto, então. Mas não queira ser o herói na jogada e fuder o time inteiro, tá ligado? Porque um jogador vai foder o time inteiro, assim, porque, tipo, quis retornar. Não é isso que a gente quer, mano. Absolutamente não é isso que a gente quer. Cabeça no lugar, tipo, mentalmente aí, pra gente não ter esse tipo de erro e entregar a bola pro adversário de graça, com a posição de campo boa ainda pra ele, certo? Falando do field goal do Minas agora, certo? Só para o espaço que a gente deve explorar aí, não muda nada, né? Mas só pra falar que eu falei só. Uh, Muitos times erram isso, né? Acho que só
só não tiram muito proveito disso, só, mas muitos times erram acabam priorizando blocos internos quando pesa, que não faz a contagem externa. Então aqui no nosso lado direito, aqui em cima do 91, a mesma coisa, ele acaba preenchendo o cara interno e a gente tem um free rush ali externo sempre. Então sempre quando alguém preencheu no field goal que ele fez contra o Botafogo, né? Contra o Salles não chutaram nenhum. Mas contra o Botafogo, sempre quando alguém pesou em cima do wing, alguém entrou como free rusher, certo? Então aqui nesse caso, desse outro lado, acabou pesando no Tyrande, né? Então o wing conseguiu bloquear o Lolan aqui externo. Mas aqui nesse caso, onde o número 7 foi direto em cima do wing, que é o que a gente quer fazer também, o free rusher externo acabou entrando sozinho, certo? Então aqui o 25 ele deveria ter pulado na trajetória da bola ali, porque ele foi um free rusher, então ele tem que chegar até lá. Então, novamente, eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de também bloquear esse punch ou afetar ali o kicker, pelo menos, durante o chute, certo? Super importante olho na bola, não vamos pular em reação do quarterback. A gente não pode ter falta em field goal, tá ligado? Porque a gente chegou até uma quarta descida aqui na red zone, por exemplo. A gente vai fazer uma falta de offside ali e a gente dá mais 3 descidas pro ataque ali na linha de 5, 10, 5 jardas, certo? Super importante ter a cabeça no lugar, olhar a bola, ok? Não vamos querer ser esperto, não vamos querer ser herói pra pular movimento de holding, beleza? E pra finalizar aqui, em relação ao field goal block do Minas, né? Contra o nosso field goal na jogada, só vou pegar aqui, 18. E eles fazem. Acho que pra nós não é tão complicado, mas a gente tem que entender isso, né? Então, se a gente tem esses 3 jogadores ali externos, a gente tem que começar a fazer a contagem externa. Então, o Wing precisa avisar a Tarente que está na linha para ter ajuda externa, o Tarente precisa avisar o Tackle para ele ter ajuda externa, e o Tackle avisar o guard que ele vai apenas ajudar nesse outro cara. Senão a gente não consegue bloquear os caras externos, 3 caras externos, vai ter sempre um free rusher. E a gente não quer esse free rusher na bola aqui, igual eles têm aqui, e acabou fudendo o time do Botafogo, certo? Não podemos ter, velho. Se a gente tem 3 caras externos, a gente tem que começar a fazer a contagem externa. Responsabilidade total do wing que tá na jogada, certo? Tem um cara externo, vou bloquear ele, vou ajudar interno. Preciso da ajuda do Tyrant. O Tyrant falar a mesma coisa pro Tackle, o Tackle vai avisar o guard que ele vai apenas ajudar o cara e não vai ficar com o corpo inteiro no interno. Total, é isso. Se não fizer isso, a gente vai ter um free rusher externo e esse cara é o cara que vai bloquear, como acabou bloqueando aqui. Bloqueando não, enfim, como acabou acontecendo aqui contra o Botafogo. Beleza? Bom, é isso, cara. Special Teams não tem muito segredo, é a execução de fundamentos. Não esquecer esses fundamentos de todos os setores que a gente passou aqui, certo? E vamos executar em campo e vamos levar Special Teams a outro nível. Aí a gente tem que ter orgulho, sim, do nosso Special Teams e continuar fazendo um bom trabalho, certo? Um abraço aí pra vocês.